Existe um tipo de diabetes que não é resultado de um ataque do próprio corpo e nem de resistência à insulina. É um tipo que é moldado, digamos assim, pela nutrição bem no começo da vida. Hoje, a gente vai explorar esse conceito emergente de diabetes tipo 5. Normalmente, quando a gente fala de diabetes, a conversa vai direto para o tipo 1 ou para o tipo 2. Mas e se nem todos os casos se encaixarem perfeitamente nessas duas categorias? E se houver um terceiro caminho, um que começa muito antes dos primeiros sintomas sequer aparecerem? Médicos no mundo todo se deparam com um verdadeiro quebra-cabeça. Pacientes que são magros, que precisam de insulina, mas que não têm os marcadores clássicos do tipo 1 e também não mostram a resistência à insulina típica do tipo 2. Então, o que está acontecendo aqui? Basicamente, existem três grandes caminhos que podem levar ao açúcar alto no sangue. Os dois primeiros a gente já conhece bem, são os do tipo 1 e do tipo 2. Mas é esse terceiro caminho, bem menos conhecido, que a gente vai investigar hoje. Primeiro, o caminho do tipo 1. Pensa nisso como um fogo amigo, sabe? O sistema de defesa do corpo se confunde e ataca as próprias células que produzem insulina lá no pâncreas. E aí a produção para. Depois vem o caminho do tipo 2. Nesse caso, o corpo até produz insulina, mas as células não ouvem o recado dela. É como ter a chave certa, mas a fechadura não gira. O pâncreas, coitado, tenta compensar produzindo mais e mais insulina, até que uma hora ele fica sobrecarregado. E agora, o terceiro caminho. Aqui a história é outra. Não tem ataque autoimune, não tem célula resistente. O problema é diferente na sua essência. É uma capacidade limitada do pâncreas de fabricar insulina desde o começo. Uma limitação que vem de muito, muito cedo. Essa condição levou os cientistas a propor o diabetes tipo 5. Mas olha que interessante, essa não é uma ideia que surgiu do nada. Na verdade, é um conceito que a ciência está redescobrindo depois de décadas de observação. A jornada para entender isso é bem longa. Começou lá em 1955, na Jamaica. Nos anos 80 e 90, a OMS chegou a pensar numa categoria para diabetes ligada à desnutrição, mas a ideia acabou sendo deixada de lado por falta de clareza nos critérios. Agora, décadas depois, o conceito está ressurgindo com força total, com novas evidências e um consenso internacional por trás. Então, o que é exatamente o T5DM? É super importante entender que, por enquanto, ele é um termo de pesquisa, não um diagnóstico clínico formal, ok? Ele descreve uma forma de diabetes em que a desnutrição lá no comecinho da vida leva a uma falta de insulina mais tarde. Essa privação precoce parece que deixa uma marca permanente na capacidade do pâncreas. Isso nos leva direto ao coração do tipo 5, a ideia de impressão nutricional. O conceito aqui é que a nutrição nos primeiros anos não só alimenta o corpo, mas deixa uma marca duradoura, um tipo de programação de como o nosso metabolismo vai funcionar para o resto da vida. Essa citação resume a hipótese central de uma forma bem clara. A falta de nutrientes num período crítico do desenvolvimento acaba limitando a capacidade das células do pâncreas que produzem insulina. Basicamente, é como se a reserva de insulina disponível para a vida toda ficasse menor. Imagina a construção de um prédio. Se faltar cimento, se faltar tijolo, a estrutura vai ser comprometida, certo? Acontece algo parecido com o pâncreas. Se ele é construído durante a infância com poucos materiais, ou seja, com nutrição inadequada, sua capacidade de funcionar a todo vapor pode ficar comprometida para sempre. Então, como é o perfil de uma pessoa com esse fenótipo? Geralmente, são pessoas com um índice de massa corporal baixo e que produzem pouca insulina. Mas, e aqui está o pulo do gato, elas não têm os marcadores de autoimunidade do tipo 1. E as células respondem bem à insulina, o que as diferencia do tipo 2. Só que identificar o T5DM não é nada fácil. Os sintomas são muito parecidos com várias outras formas de diabetes que também afetam pessoas magras. Isso cria uma lista de suspeitos bem complexa. Olha só como se tenta diferenciar os suspeitos. A pista-chave para o T5DM é uma combinação bem única: um histórico de vulnerabilidade nutricional, ausência de um ataque autoimune e uma produção baixa de insulina, que é medida com um exame chamado peptídeo C. Já os outros tipos têm suas próprias pistas, como marcadores autoimunes positivos ou um histórico de problemas no pâncreas. De um jeito bem simplificado, o processo de identificação segue alguns passos. Primeiro, se olha para o IMC baixo.
Depois, se investiga o histórico de vulnerabilidade nutricional. Aí, vem os exames para descartar a autoimunidade. E, por fim, se mede a capacidade do corpo de produzir insulina e se exclui outras possíveis causas. Mas por que todo esse esforço para definir um novo tipo de diabetes? Porque o objetivo final é ir além de diagnósticos genéricos e caminhar para um tratamento que seja realmente personalizado, feito sob medida. E é aqui que mora o grande problema. Se um paciente com esse perfil de 5DM é diagnosticado como tipo 2 magro, ele pode acabar recebendo tratamentos que são focados em combater a resistência à insulina. Mas isso é como tentar consertar um vazamento de água quando, na verdade, o problema é a falta de água na fonte. A abordagem está simplesmente errada. Um diagnóstico correto muda completamente a forma de tratar. Em vez de focar na resistência, a abordagem passa a ser sobre gerenciar e apoiar a capacidade limitada de produção de insulina. Por exemplo, alguns remédios que forçam o pâncreas a trabalhar mais podem acabar sendo prejudiciais. O foco muda de combater para apoiar. Em 2021, o mundo tinha 529 milhões de pessoas vivendo com diabetes. Pensa nisso. Uma fatia desconhecida desse número gigantesco pode estar recebendo o tratamento errado porque a causa do problema não é a obesidade, mas sim a desnutrição lá na infância. O que nos leva a esta reflexão final? Reconhecer o diabetes tipo 5 não é só sobre colocar um novo nome numa doença. É sobre enxergar as histórias individuais por trás de cada diagnóstico e garantir que cada pessoa receba o tratamento certo para a causa certa.